vamos iniciando a nossa conversa de hoje. Já deu tempo aí para o pessoal ir chegando, já temos bastante gente no Célula de Luz, no Instagram, o pessoal está chegando, porque 8 horas em ponto é o meu compromisso com vocês. E 8 horas em ponto eu abro tanto o Instagram quanto o grupo do Célula de Luz e vamos começar. Então tem o pessoal que vai chegando, então vai pegando o bonde andando aí, né? Bom, quando nós falamos de relações afetivas ou relações emocionais, é um tema que parece que é chover no molhado, é falarmos sempre das dificuldades que cada um de nós encontra no dia a dia da nossa vida. E eu queria começar a nossa reflexão de hoje e propondo, inclusive, para quem está chegando pela primeira vez hoje, no Instagram principalmente, acho que só no Instagram, ou quem vai assistir aí no offline depois, que a nossa proposta dentro da expansão da consciência não é impor nenhuma verdade, não é colocá-los diante de nenhum conceito imutável, mas sim resultado de muita reflexão, experiência de vida, experiência profissional, e que possa compartilhar com vocês essas experiências. Então fiquem à vontade. Infelizmente, por conta dessa proposta que eu trago até esse momento, não dá para a gente trocar muita coisa não. Se vocês escreverem aí alguma coisa de passagem, né? A gente pode, de repente, ir falando, tá? O pessoal está pedindo para falar da Pedra Grande, né? Semana passada eu fiz a referência, pus algumas fotos para o pessoal do Célula, da nossa boa aventura. No finalzinho até posso falar um pouquinho, tá? Então, quando nós falamos de relações afetivas, a primeira coisa que sugere para a gente são as relações conjugais, são as relações entre homem e mulher. Só que as relações afetivas transcendem essa relação homem-mulher, não é? As relações afetivas, vamos englobar as relações familiares de uma forma geral, pai, mãe, irmãos, tios, os grupos familiares, e também as relações sociais, os amigos dos amigos, e depois, num outro momento, as relações profissionais, o nosso ambiente de trabalho. O nosso ponto de partida das relações são um reflexo da relação que eu estabeleço comigo. Eu sou o ponto de partida para todas as relações que eu estabeleço com o universo, com as pessoas, com os ambientes. Então, na medida em que nós estamos interagindo com o mundo, é a partir de como nós concebemos esse mundo. E nada melhor do que começarmos com a construção da família, o núcleo familiar, onde as primeiras experiências que nós temos de relacionamento, nós estabelecemos no núcleo familiar. Então, quem tem criança pequena em casa, ou quem tem a memória um pouco mais próxima da infância, vai se lembrar de como que era o núcleo familiar, como é que era essa relação na casa de vocês, como é que era viver com os pais enquanto criança. Quem era mais legal, o pai ou a mãe? A gente brincava, quem bate mais, o pai ou a mãe? Não é? Então, nós estamos num momento em que a gente começa a olhar um pouquinho para essa família, para a nossa história de vida, e pensar um pouquinho como é que eu me desenvolvi nesse núcleo familiar. E é bem provável que todos nós tenhamos lembranças afetivas, emocionais, boas e não muito boas. Por quê? Porque era imposto para nós, enquanto crianças, situações impeditivas. A palavra que a gente mais escutava
é a mesma que nós falávamos ou falamos para os nossos filhos pequenos até hoje. Que é o não, né? Não mexe aí, não pode, não faça isso, tira a mão daí, não quero que você faça isso, não pode fazer aquilo. E nós tivemos uma overdose de não na infância. As nossas expectativas, via de regra, eram muito frustradas. Nós sentíamos essa imposição, essas leis que os nossos pais estabeleciam para a gente, como algo impeditivo, como algo muito ruim. Porque a gente queria o quê? O que a criança quer? A criança quer fazer tudo que o adulto não permite. Tudo aquilo que ele não gosta, tudo que ele não quer, é o que nós, enquanto criança, queríamos fazer e os nossos filhos pequenos querem fazer. Nós experimentamos, do mesmo veneno com os nossos filhos que nós tomamos. Por quê? Porque em nome da educação, nós estabelecemos para os filhos regras, assim como estabeleceram para a gente. Goela abaixo. Então você é obrigado a fazer, não importa. Era muito comum, em tempos mais remotos, que a criança perguntava para o pai ou para a mãe, mas por que não pode fazer? E a resposta era, não pode porque não pode. Não tinha discussão, era um enfrentamento frustrado já de cara, não tinha como, não vai fazer e acabou, não tem muita resposta. Então a criança, ficávamos, enquanto criança, com a frustração sem as respostas, e muitas vezes respostas, quando eram dadas, não satisfaziam, não justificavam o que a gente queria fazer e não podia. As respostas eram frustrantes. Bem, crescemos, casamos, tivemos filhos, e repetimos de alguma forma isso, porque os nossos filhos, em grande medida, também refletem o pai e a mãe como um monstrinho de vez em quando. A mãe é um monstro, a criança chega até a verbalizar, eu te odeio. A criança verbaliza, hoje a criança é de olho, na época lá atrás ia apanhar se falasse isso, mas hoje ela verbaliza, eu te odeio. Eu vou sair de casa, vou fugir, ninguém gosta de mim nessa casa. Eu tenho casos de criança que chegou a pegar a faca, criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, pegar uma faca e falar, eu vou me matar porque ninguém nessa casa me ama. E aí nós ficamos com esse registro interno de que as pessoas que não fazem o que nós queremos não gostam da gente. Nós levamos muito tempo, mas muito tempo mesmo, para perceber que o que os nossos pais faziam, mesmo que a gente acredite hoje que não era o melhor, era o correto para eles naquele momento. Só que muitas pessoas trazem uma mala, cheia de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Pessoas que não conversam com os pais. Pessoas que romperam o relacionamento. Tamanha a divergência de opinião. Tamanha a divergência de percepção do mundo. Pessoas têm filhos que têm vergonha do pai ou da mãe. Não apresenta o pai e a mãe para ninguém, para a sociedade, porque tem vergonha. São pais, muitas vezes, que não tiveram oportunidade do estudo. São pais que têm uma vida um pouco mais fechadas, truncadas, mais ignorantes. E que, de alguma forma, sugere que essas pessoas vão passar vergonha se apresentar ao pai e à mãe. Então, esse núcleo familiar do qual nós viemos, e o núcleo familiar que nós criamos, tem traços históricos de repetições, tem heranças genéticas que nós carregamos, tem modelos de vida que nós desenvolvemos junto a esses entes queridos. Então, é muito comum ouvirmos e falarmos antigamente que nunca vou fazer
o que os meus pais fizeram comigo. Muitos pais dizem para os seus filhos, eu não quero para vocês o que eu passei. E nós vamos construindo nesse processo todo uma visão de mundo, uma visão de certo e de errado, uma visão do que nós acreditamos. E vamos mantendo um modelo que nós trazemos da nossa família. Eu gostaria de começar o núcleo familiar, pensando no núcleo familiar, nas relações, a partir do namoro, a partir da escolha que nós fazemos dos parceiros que a gente idealiza como sendo a felicidade da nossa vida. Então, o critério que cada um vai utilizar para escolher o seu ente querido que vai construir uma família é não só casar, algumas pessoas optam em ficar só o casal, como núcleo familiar, tudo bem, sem problema, e algumas pessoas, por projetos ou não projetos, acabam estendendo isso, tendo filhos e mais filhos e mais filhos. E aí o que acontece? Quando nós escolhemos a pessoa com quem nós vamos viver, nós escolhemos se é bonito ou se é feio, nós escolhemos por um princípio de caráter, se é uma pessoa honesta, não é honesta, por um princípio moral, se essa pessoa tem uma aceitação moral legal, não tem. E o convívio do dia a dia vai tirando um pouco dessas máscaras que nós utilizamos para nos relacionarmos com a família, entre si. E aí o casal começa a apontar as diferenças que cada um trouxe desses núcleos familiares de origem. E as divergências começam com o tempo aparecendo. Os desgastes, muitas vezes, das relações conjugais, elas surgem a partir dessas diferenças de opiniões. Então, coisas muito básicas começam a surgir, principalmente quando esse casal tem filhos. Por quê? Porque o pai acredita que o melhor para o filho, para a filha, é dormir a hora que ele quer. A mãe acredita que tem que estabelecer um horário, impor um horário para o filho dormir. 8 horas, 9 horas, 7, sei lá. O pai acha que se a criança não tomar banho aquele dia, tudo bem, não tem problema não. A mãe não. Imagina, vai acordar a criança 10 horas da noite, está dormindo, vai tomar banho, depois vai dormir. O pai, às vezes, acha que a criança tem que arrumar a cama, não pode fazer nada. Deixar nenhuma bagunça, nenhuma peça de roupa fora do lugar. A mãe acha que não. Não, deixa que eu arrumo. Deixa que eu arrumo, lavo os pratos, lavo a roupa, arrumo tudo, arrumo a cama dos meus filhos. Imagina que meus filhos vão arrumar a cama. Imagina que meus filhos vão lavar a louça, passar uma peça de roupa. E o marido, o pai da criança, às vezes... Então começamos a ter divergências na educação dos filhos, por exemplo. Nós começamos a ter divergências na forma de se vestir. Quantos casais brigam porque a mulher usa um tipo de roupa, mais as mulheres, né? Usam um tipo de roupa que o marido não aprova, não aceita. Quantas mulheres ficam no calcanhar do ouvido do marido pela forma com que ele se veste? Ou porque é exagerado demais, ou porque é relapso demais. Nós vamos trazendo alguns vícios para dentro de casa, na relação com os filhos, na relação conjugal, que às vezes a gente não se dá conta desses vícios. Nós começamos a nos tornar pessoas chatas, às vezes. Uma das coisas básicas que nós temos que olhar nas relações afetivas, seja em qualquer ambiente que nós estamos convivendo, é o controle, essa chatice de controlar o comportamento das pessoas.
de sentir que você está certo naquilo que você está fazendo. E você começa a cobrar do outro que ele tem que dar conta da sua expectativa. Então você começa a controlar a pessoa. Você começa a controlar a pessoa na louça, porque cada um tem um time diferente. Você começa a controlar o hábito que as pessoas têm. Então nós começamos, sem perceber, meio que impondo a nossa forma de viver a nossa verdade, o nosso mundo para o outro. Então a gente começa a cobrar. A gente cobra o ritmo de trabalho, se dorme até mais tarde, ou se dorme cedo, ou se não dorme. Começamos a criar uma série de divergências na vida pessoal, dentro de casa, que vai se estendendo para a vida dos filhos. Então é um absurdo, sob algum ponto de vista, que alguns pais, num sábado, a criança está dormindo até 9, 10 horas, se for adolescente, se deixar vai até 1 hora da tarde. Ele cumpriu as obrigações dele durante a semana toda, mas o pai acha que não, acha que ele tem que levantar 8 horas da manhã no sábado, 9 no máximo, porque senão quem dorme muito é vagabundo. Ele aprendeu isso na vida dele. Já discuti isso exaustivamente com várias pessoas. Discuti, certa feita, com um grupo de família que se discutia que não pode almoçar sem camisa. Não pode sentar à mesa das refeições sem camisa. Foi motivo de briga. Porque o filho queria sentar à mesa no calor sem camisa. E os pais, não, aqui você não vai comer. Se não puser a camisa, não come. E ele, adolescente, foi lá e falou, então não vou comer. E aí eu perguntava, por que não podia ficar sem camisa no almoço? E a resposta era, porque é falta de educação, falta de respeito. Eu falei, mas qual que é a falta de respeito? Aonde está se faltando o respeito nessa situação? Não, mas era assim na minha casa, não podia, meu pai não deixava, minha mãe não deixava. Então nós começamos a impor determinados critérios sem uma reflexão. Nós começamos a estabelecer para o outro regras que às vezes a gente não sabe muito bem responder por que a gente faz aquilo. E via de regra, nós impomos para o outro dentro da nossa lógica, dentro daquilo que nós acreditamos que é o certo, que faz sentido, que tem coerência no nosso mundo. Então é importante a gente começar a pensar um pouquinho que o outro pensa diferente de mim, que existe outra forma de viver diferente da minha e necessariamente não está errado. E entre os casais começa a surgir isso com muita frequência. Os hábitos que um tem, os hábitos que outra pessoa tem, diferentes do nosso, às vezes nós tomamos como errado. Onde já se viu isso? Isso é muito comum quando a gente observa a vida dos outros. Quando a gente faz uma visita, ou quando tem os familiares, que a gente observa como é que eles conduzem as relações, nós somos craques. Meu Deus do céu, se eu tivesse casado com uma mulher assim, com esse marido, se eu tivesse marido assim, meu Deus do céu, eu já teria brigado, não teria ido evoluído, não teria... Por quê? Porque nós somos diferentes e acreditamos que o nosso jeito de viver é o correto. E aí vai essa coisa, ou eu entro num processo de submissão, que é muito perigoso, eu ficar submisso, então eu me calo para não brigar, isso é muito comum acontecer, mas começo a viver um processo de infelicidade. Então, para evitar o conflito, eu me calo. Porque eu me cansei. Então, aí o que a gente vai observar e que é importante para vocês que estão escutando ter essa dimensão. Eu preciso aprender a ouvir o outro. Eu preciso aprender a entender que o jeito que o outro pensa é diferente do meu e que necessariamente não é errado. Mas eu posso escolher. Eu posso escolher. Eu posso escolher macarrão com molho de tomate e eu posso escolher um macarrão com molho branco. E numa casa onde um gosta de molho de tomate, o outro prefere molho branco, o que a gente faz?
tira para o ímpar, meu, cada um faz o seu molho. E se misturar os dois, dá um molho rosé, que talvez fique até mais interessante do que só branco ou só o molho de tomate. O que não dá é para eu impor. Existem situações sociais, no trabalho. Eu tenho amigos que eu trago da minha infância, não são muitos, mas ficaram alguns, que a nossa vida começou a se distanciar fisicamente, de objetivos em alguma medida, mas os laços afetivos da amizade prevalecem, continuam, não tem isso? Vocês imaginam que todos vocês têm alguns amigos aí que estão há muitos anos na vida de vocês. E que a gente não se vê com frequência, mas quando se vê é muito legal. E fica sempre aquela sensação de que a gente é amigo. Porque fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem se ver. Quando se vê, atualiza a conversa, parece que a gente se viu faz uma semana. E aí, eu percebo que talvez se eu encontrasse essas pessoas nos dias de hoje, é pouco provável que fosse nascer uma relação de amizade. Porque nós fizemos opções de vida tão diferentes, escolhas para a nossa forma de pensar tão diferente, mas que o afeto é que liga e mantém essa relação estável, garantida. Mas não mais pela forma de pensar, não por identificação de propósitos, mas pelo laço afetivo. Não é assim? Vocês devem ter amigos assim também. São pessoas que vocês guardam com muito carinho, são pessoas que têm um histórico de vida por um determinado período importante da nossa vida, mas que hoje a gente não se reconhece mais tão igual. Se a gente tivesse que conviver com a pessoa, é provável que a gente tivesse alguma dificuldade se fosse muito tempo. Então a importância do afeto é que muitas vezes ele sustenta uma relação que não existe mais pela identificação de propósitos. E muitos casamentos, muitas relações de amizade, muitas relações no âmbito social, elas são alimentadas por uma ideia, por um sentimento do passado, de uma história de vida que nós temos com as pessoas. Não mais pelo presente. Tanto é verdade que eu tenho alguns amigos que quando nos encontramos, a tendência maior é falarmos do passado. Relembrarmos coisas que nós vivemos no passado. Porque é esse passado que sustenta, é a relação, é aquela história que nós tivemos. Então, percebe como o afeto que permeia as relações é o que dá sustentação para o convívio social. Então, o nosso grande desafio, a bem da verdade, é conseguir estabelecer uma relação de afeto com as pessoas. Porque quando esse afeto fica comprometido, contaminado de alguma forma, a relação entra num processo de falência, de óbito. Ao passo que nós guardamos com tanto carinho pessoas que passaram pela nossa vida, pessoas que fizeram diferença na nossa vida, pessoas que compartilharam momentos tão importantes da nossa vida, e, no entanto, nós não estamos grudados nela. Muitos casamentos se sustentam no passado. Muitas relações se mantêm vivas de alguma forma, não mais pela identificação dos propósitos, mas por aquilo que se construiu no passado. Percebe? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazermos atualizações de software psíquicos.
Então, daí, visto que é muito comum os pais dizerem que os filhos nunca crescem. Não cresce uma ova, eles ficam muito melhores que a gente, inclusive. E precisamos reconhecer isso. Mas, não, para mim os filhos são sempre criança. Tanto que, os meninos, as meninas, as crianças, os marmanjão de 20, 30 anos de idade. Ainda se usa esse termo, porque não se atualizou. E um dia, vasculhando as entranhas do meu mundo psíquico, eu descobri essa questão de que os filhos não crescem. Olhando para as minhas filhas, eu conseguia ver a criança que elas foram. Quando a gente pega uma fotografia de um adulto na infância, a gente reconhece traços dessa criança no adulto de hoje. Pode não ser lá muito parecido, mas a gente reconhece alguns traços de semelhança, né? Lembra, olha, puxa os olhos, é isso, nossa, é fulano e tal. E essa criança que nós amamos é que nós vamos continuar amando nos nossos filhos. Por isso essa ideia de que a criança não cresce, os filhos não crescem. Porque foi construída no passado uma relação tão profunda de cuidados, de amor entre o pai, entre a mãe e o filho ou a filha, que ela vai sustentar, mesmo que esses marmanjão façam as besteiras que eles fazem até hoje. O que faz com que os nossos pais nos tolerem é porque eles amam essa criança que um dia nós fomos e que nós estabelecemos um contrato com eles de relacionamento de muita proximidade, de dependência. Então, essa lembrança afetiva que nós guardamos espontaneamente em nós é o que dá vida às relações. E quando elas se perdem ou se comprometem, é onde elas se desfazem. Porque são relações de amor. Nós amamos os nossos amigos. Por isso eles são eternos. Nós amamos o nosso cônjuge quando existe um histórico de amor nessa relação, mesmo que hoje não tenha mais a identificação. Mesmo que hoje fosse uma pessoa estranha, a gente falaria, putz, nada a ver. Mas tem uma estrutura, um alicerce que a relação se criou-se nesse processo todo, que mantém essa relação de alguma forma estável. Percebe? Então, quando pensamos na relação afetiva, nos relacionamentos emocionais, só é possível se nós construirmos essa relação de afeto. Então, é muito mais fácil eu amar uma criança do que um adulto. Primeiro, que a criança ela está mais permissiva para ser amada. Até por nós, ela está mais desarmada. E nós também estamos mais desarmados. Muito mais fácil nós perdoarmos e entendermos o comportamento intransigente de uma criança do que de um adulto. É muito mais fácil nós aceitarmos os xingamentos de uma criança do que de um adulto. A criança, por si só, ela tem algo que já nos cativa. Por quê? Porque nós nos identificamos de alguma forma com essa infância. Vamos combinar que tem umas crianças meio difíceis, né? É complicada, né? Mas não são todas. Nós tendemos a criar determinados comportamentos em defesa própria das relações afetivas. Então eu queria discutir hoje com vocês algumas dicas de ordem prática que nos ajudariam muito, nos ajudam muito no equilíbrio das relações afetivas, seja familiar, seja no trabalho, seja social.
São comportamentos que comprometem, colocam em risco essa relação, principalmente se ela estiver começando. Se ela já tiver um histórico maior, ela suporta um pouco mais. Então, uma das coisas que não é legal, que intoxica a relação, é a fofoca, né? Vamos combinar? Que a fofoca, ela gera uma certa intriga. Então, no ambiente de trabalho, isso é muito comum. No ambiente familiar, parental, é muito comum. Aquela velha história, olha, não é que eu queira falar mal, sabe? Mas você viu o comportamento, pronto. Então a fofoca é um cuidado que nós temos que ter, porque é óbvio que nós não fazemos fofoca. Nós fazemos, como somos pessoas mais maduras, mais estudadas, mais inteligentes, nós fazemos a maledicência. Nós julgamos, analisamos, criticamos, condenamos o comportamento das pessoas que nós não amamos muito. Aquela a gente ama, a gente vai direto para ela e conta para ela. O problema está naquela que a gente não ama muito, né? Aí aquela ali a gente vai dar um jeitinho de dar uma descascada, a gente precisa queimar ela de alguma forma para o mundo. Porque ela está errada, né? Vamos combinar? Uma pessoa que age desse jeito, daquele que a gente não concorda muito, ela não está muito bem. E aí a gente cria um processo humano que é esse: eu vou destruir aquilo que eu não tenho, a relação. Então a fofoca é uma coisa que nós precisamos banir, a maledicência. Nós precisamos banir do nosso hábito de vida. Ele compromete demais, ele coloca muito em risco. Eu sei que todos vocês estão pensando assim, mas eu não faço isso. Imagina que eu faço fofoca. Imagina que eu sou maledicente, eu vou ficar pontuando o defeito das pessoas, né? Uhum. Então, quem pensou isso é porque faz, tá? Quem pensou, falou, não, já tá com o pezinho lá na areia movediça. Outro comportamento extremamente negativo são as pessoas exageradas. São as pessoas desmedidas naquilo que elas falam. Então são pessoas que de alguma forma vão ostentar uma certa soberba em relação à maioria das pessoas. São pessoas que desenvolveram espontaneamente um sentimento de superioridade em relação às pessoas. Elas se sentem um pouquinho acima, ou porque tem mais estudo, ou porque tem mais dinheiro, porque se sente mais bonitinho, bonitinha, porque tem um carro melhor. Então, essa sensação de superioridade em relação ao outro é percebido pelo outro com muito mais clareza do que de quem vivencia isso. Então, quando eu me torno uma pessoa muito exagerada naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, eu acabo extrapolando um pouco os limites da verdade e passo a mentir, que é o outro ponto da nossa, muito próximo do exagero, né? Porque a pessoa que exagera, ela às vezes está mentindo. Então a mentira é algo que vai detonar qualquer relação. E nós mentimos por várias razões. A principal delas é para nos defendermos. Então, é muito comum a criança, muitas vezes, faltar com a verdade, porque senão ela está sob o risco da penitência. Se ela falar a verdade, ela vai ser punida, vai ficar de castigo, e assim vale para o adulto. O marido, a mulher, a esposa, que mente um para o outro. E aí a gente vem com a história da mentira branca, né? Ah, mas é uma mentirinha branca, é para o bem de todos. Então não é mentira. A mentira é aquela que destrói, é aquela que
oculta a verdade do outro intencionalmente. Existe uma intenção velada quando eu vou mentir. Quando eu exagero é porque eu faço uma interpretação de um dado de realidade que está além do fato em si. Quem conta um ponto aumenta um conto, ou quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim que nós escrevemos? Então, muita atenção para isso. Porque quando nós mentimos, quando nós colocamos inverdades em pauta, nós comprometemos muitas vezes o caráter de outras pessoas, a moral de outras pessoas. Nós não temos ideia do que isso vai repercutir dentro de um lar, dentro de uma família. Os filhos que mentem muitas vezes, porque estão envolvidos com droga, por exemplo, ele vai falar, fiz isso, fiz aquilo. No trabalho, situações, é muito difícil nós assumirmos o que nós fazemos. Então isso é importante que a gente comece a perceber que são elementos que vão confundindo a relação, vão comprometendo esse laço, esse elo que mantém a relação viva, o afeto. Podemos pensar em vários comportamentos que nós temos que infringem as regras do bom viver, que comprometem de forma importante e significativa a saúde da relação. E aí gostaria de estabelecer para vocês, propor também, as bases de um bom relacionamento. Primeiro, e é tão interessante porque isso é tão óbvio, qualquer relação é primordial que a gente confie no outro. Sem confiança é impraticável. Nenhuma relação, seja ela afetiva, no âmbito familiar, no âmbito profissional, que ela se sustente sem confiança, sem lealdade, impossível. Sem essa coisa que nós chamamos de moral, né? Nós precisamos proteger as relações. Nós precisamos proteger as pessoas que nos circundam, seja no âmbito pessoal, profissional, familiar. É muito importante que a gente valorize o outro. É muito importante que a gente traga para a relação, para a nossa vida, a alegria. É muito comum a gente achar que amigo é aquele que está nas horas mais difíceis do nosso lado. É meio aquele cheiro, né? A gente deixa tudo que é ruim para os amigos, é assim? Não. É muito comum numa casa as pessoas fazerem os seus habitantes ali de depósito do nosso lixo, um do outro. Então, até hoje eu não encontrei ninguém que me respondesse por que num lar a tendência é as pessoas depositarem o seu lixo no outro, naqueles que a gente mais ama. É porque a relação suporta. Não importa isso. Como é que eu posso jogar o meu lixo no outro, na pessoa que supostamente eu estou dizendo que eu amo? Não combina. Por que eu tenho que ser agressivo com as pessoas que eu amo? Tá, ter ali um momento ou outro, isso é natural, humano. Mas adotar isso como uma prática cotidiana, complicado, não é? Tem maridos que chegam em casa e já vai despejando lixo, já chegam com um nível de saturação, de insatisfação absurda, já vão despejando tudo no outro. A mulher a mesma coisa. Então, gostaria muito de compartilhar com vocês, é óbvio que esse é um tema vastíssimo, esse tempinho que a gente passa junto aqui, ela tem por finalidade só ressaltar alguns aspectos. Nós precisamos fazer um ano só falando de relações afetivas aqui. Esmiuçando, entendendo a dinâmica, a psicodinâmica das relações. Porque as relações saem guerras. Um mau relacionamento geram guerras, mortes.
e gera um nascimento de outras pessoas também. Vai de A a Z. Então, na medida em que vamos investindo no nosso autoconhecimento, investindo na expansão da nossa consciência, os nossos limites de entendimento e compreensão sobre a vida, sobre a dinâmica do outro, também vai se alargando. Na medida em que eu vou me colocando numa posição de humildade, essa posição é olhar para si mesmo com honestidade, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui é possível, não é. Quando eu estou aberto a essa reflexão do que eu sou, de quem eu sou, é onde a gente vai fazendo esse trabalho da expansão da nossa consciência. E o que vai acontecendo é que nós vamos ficando pessoas mais tolerantes em alguma medida. Mas, em contrapartida, a gente também vai afastando aquelas pessoas que não querem nada agora do Brasil. E para mim isso é muito claro na minha experiência de vida pessoal. Eu consigo entender, consigo tolerar na boa. Agora, conviver com pessoas que não querem nada com nada, aí eu tenho meu poder de escolha. Aí eu escolho se eu quero ou se eu não quero. Isso é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa começa a impor, eu não quero crescer, não quero que você cresça. Não deixo. Porque é ameaçador, porque eu estou preguiçoso, porque eu não quero ir bem. Mas eu preciso crescer. Então nós vamos ficando mais compreensíveis no sentido do não julgamento, no sentido de termos uma resposta talvez mais doce um pouco. Em contrapartida, a gente cutuca um pouquinho mais, mas pode se mexer. Seja outro, em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Na medida em que nós vamos buscando a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, nós vamos entendendo que a relação com as outras pessoas é uma extensão de como eu me relaciono comigo. Não sei se dá para vocês entenderem isso, mas na medida em que eu vou me harmonizando com o meu mundo interno, automaticamente eu me harmonizo com as pessoas do mundo externo. Então a gente começa a ter menos inimigos, menos antipatias, a gente começa a desenvolver um carinho maior. E a grande dica disso é a gente aprendendo a amar a nossa criança interna. A grande dica é a gente olhar para a criança interna do outro e começar a amar essa criança que tem no outro também. E aí um dia eu estava pensando naquela máxima que Jesus manda, eu não sei direito porque não decoro essas coisas, mas que Jesus falava, deixa vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, alguma coisa do tipo assim. Pensando em reino dos céus como um mundo interno, tá? Pensando no mundo interno, de equilíbrio, de paz. Então eu preciso ter essa criança em mim, equilibrada, inocente em alguma medida, pura, honesta, alegre, porque aí eu vou me tornando uma pessoa amável. Então, uma pessoa amável, a gente fala assim, nossa, olha que pessoa tão amável, tão doce. Amável porque ela se faz amável. Então é possível a gente amar aquela pessoa com mais facilidade, porque ela se fez amável. Ela fica numa posição onde as outras pessoas começam a amá-la com mais naturalidade. Percebe? Então eu preciso estar de bem, harmonizado com o meu mundo interno. Porque, gente, vamos combinar? Não existe nada mais chato do que você viver ao lado de uma pessoa insatisfeita. Não tem coisa pior do mundo do que você dormir, almoçar, jantar, tomar café da manhã com uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa que não está realizada, que não está feliz. Ela vai jogar a culpa dela para todo mundo. Porque um dos outros aspectos que coloca em xeque, em risco a nossa relação, são as desculpas que nós vamos dando para tudo. A gente vai dando desculpa para tudo na vida. E a desculpa que nós damos sempre é o outro. Mas você fez isso primeiro, você fez aquilo. Não. Vamos evitar o bate-boca.
Porque no calor da emoção, ninguém vai escutar nada. Vai só pondo fogo na fogueira, lenha na fogueira, não é isso? Então, é importante que a gente tenha esse nosso espaço. E confesso a vocês que essa quarentena é uma oportunidade única, ímpar na nossa vida, para fazer esse mergulho interno, para buscar a quietude, para buscar essa harmonização dentro de nós. E aí eu estou lendo o pensamento de vocês, dizendo assim, mas e quando o outro não quer? E quando o outro não acompanha? E quando o outro é o chato da história? Porque é óbvio, se tem um chato na relação, vamos partir da premissa que são dois chatos. Porque se eu sou chato para você, é bem provável que você é chato para mim também. Por uma questão de não afinidade. E aí a gente escolhe. São escolhas que nós temos que fazer. Eu posso dizer, olha, tá complicado. Você está muito chato, você está muito chata. Você acha que dá para mudar? Você acha que vale a pena? Eu identifico isso, blá, blá, blá. Porque a ideia é buscarmos uma solução para o problema. Não é ficar no bate-boca. Bate-boca não leva a nada. Desgasta mais, fica mais chato ainda. Aí fica 2, 3 dias, uma semana, sem conversar um com o outro. Então, se eu não quero abrir mão de nada, estou emperrado aqui na minha forma de pensar, PT, saudação. Eu não quero. Eu te dou a opção, vamos? Você não quer ir? Eu não posso parar porque você não quer ir. Eu não posso transformar a minha vida no inferno porque você está no inferno. Então eu posso ficar um tempinho com você lá e falar, vamos? Ó, já fiquei um pouquinho aqui com você, vamos agora? É que nem a criança que vai para a escola sozinha, né? Ela quer a mãe lá do lado. Aí a mãe tem que sair de fininho para a criança ficar. Aí a mãe vai lá e fala assim, então filho, tchau, tô indo embora, viu? Primeiro dia de aula, a criança chora, aquelas mães bem bacanas. Que eu adoro essas mães, né? Porque elas vão criando já os clientes e potenciais para sustentar o meu trabalho. Né? Aquelas mães bem bacanas. Então, vamos repensar a importância e a necessidade de eu ter a minha vida feliz. Porque eu já estou certo disso, que quando eu tenho uma relação comigo, com a vida que eu escolho ter, bacana, tudo à minha volta se harmoniza por tabela. Tudo. E o que não se harmoniza se afasta. Se afasta naturalmente. A gente vai tendo uma distância natural. Então, o grande segredo, a grande sacada é essa. Mas, Marcos, oi. E quando eu sou obrigado a viver num determinado contexto que eu não tenho como me livrar dele e ele é ruim demais? Aí, sabe aquela história do limão e da limonada? Então, até você entender por que você está nesse contexto, até para você entender o que está te mantendo numa relação, num trabalho, enfim, seja o que for, aprenda. Curve-se. Veja o que é. Crie forças para sair disso. Você não é obrigado a ficar. Você só fica porque você tem um ganho. Você tem um ganho secundário, ou primário às vezes. Só por isso que você fica. Você fica porque você está numa situação de dependência, muitas vezes. Dependência financeira, dependência afetiva. Você tem medo, muitas vezes, de se jogar para a vida. Isso é humano, não é errado, isso é humano. É só que tem leis de funcionamento. E na medida em que eu estou sofrendo, vamos lá, toda situação que eu estou num contexto onde gera conflito, onde gera algum nível de insatisfação, é porque eu estou em desequilíbrio com a vida. E estou materializando esse desequilíbrio nas relações, estou materializando esse desequilíbrio no meu corpo, estou materializando esse desequilíbrio de alguma forma na vida. Então é importante eu identificar para acontecer, porque não é isso que a vida estabelece para que a gente tenha, não. Não acredito, já falei isso, não acredito que Deus deseja o nosso mal ou quer o nosso mal. Acredito que nós estamos em processo de evolução.
E em função da nossa ignorância, nós sofremos por consequência. Tá? Gente, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês. Mas eu sei que seria chato demais isso. Vocês não iam me tolerar muito tempo, não? Não é? E acho que tá bom. Semana que vem a gente continua um pouco essa conversa, estende mais para outros caminhos. E vocês, sugestões de temas e tal, mandem no Instagram, mandem aqui que a gente pensa um pouquinho e tenta alinhar tudo isso, tá? Para quem está vindo a primeira vez no Instagram, seja bem-vindo. Temos feito esses encontros todas as quintas-feiras. É um encontro com o pessoal do Célula de Luz, que a gente faz no Google Meet. E eu acabei resolvendo abrir também para algumas pessoas do Instagram, que se interessar, enfim. Né? Mas o nosso foco é muito voltado aos temas que a gente já vem trabalhando nos grupos. Tá? Então, meu carinho a todos vocês. Fiquem bem. E vamos refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento com a gente, a nossa relação com a gente, para que a gente possa ter uma relação com o mundo bem melhor, bem bacana. Tá? Um beijo a todos vocês e fiquem em paz. Tchau. Tchau, gente. Um beijo.